socialismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. Estamos começando mais um Pauta Quente, o seu boletim diário de notícias. Nosso programa é transmitido na Rede TV+, TV Arte, HD, TV aberta nos municípios de Magé, Guapimirim, região serrana, aqui no Rio de Janeiro, e em 43 municípios do estado do Rio, em TV a cabo de televisão. Também estamos no nosso canal, @canal Circuito Aberto, aqui no YouTube, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. E o programa de hoje era o que nós já esperávamos. Tudo que foi desenhado desde a trama do golpe, desde o início do inquérito, das fake news, do amigo do meu pai, agora se concretiza. PGR pede condenação de Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe. Em 14 de julho, a Procuradoria-Geral, no caso ontem, enviou ao Supremo Tribunal Federal as alegações finais de um processo de 517 páginas pedindo a condenação de Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Dentre os réus estão incluídos Braga Neto, Heleno, Anderson Torres, Ramagem, o ex-comandante da Marinha, Almir Ganier, e o tenente-coronel delator Mauro Cid. A PGR destaca que Bolsonaro foi o articulador central de uma trama armada para impedir a transferência democrática do poder, sendo que Bolsonaro estava na Disney, o famoso golpe do Mickey, incluindo ataques aos patrimônios públicos e planos de violência. O que vemos aqui, senhores, é a concretização da narrativa que vem sendo criada por esse consórcio do poder que é exercido pelo PT e pelo Supremo Tribunal Federal, que incansavelmente, desde o início do governo Bolsonaro, já vem perseguindo todo o espectro contrário a eles, no caso, a direita conservadora no Brasil, e vem criando essas narrativas de tentativas de golpe. Nós temos o Mauro Cid, que das 12 delações premiadas que ele fez, 9 foram aceitas, e no depoimento, aconteceu o depoimento ontem, mas no depoimento anterior, o próprio Mauro Cid falou que não sabia, não viu. Gente, quem entende um pouco só de direito, você não precisa ser jurista. Grandes juristas já condenam essa ação, como o doutor Ives Gandra, mas se você entender um pouquinho de direito, você vai entender essa narrativa. Eu estou com o Twitter aqui do grande advogado André Marcília, eu acompanho ele no Twitter, e eu vou ler aqui o que ele fala. A acusação, em suma, tem diálogo feito, interlocuções com palavras às instituições democráticas, algo que não é crime, pois protegido pela lei, pela liberdade de expressão, muito menos crime de golpe de Estado. E terem minutado um decreto com a finalidade antidemocrática. O decreto, instrumento legítimo, previsto na Constituição Federal, ainda que sua finalidade não fosse ilícita. Ele não foi posto em prática, não podendo, portanto, ser uma conduta criminalizada. Aí ele diz mais. Gonê justifica ainda sua tese em Bolsonaro ser o líder enaltecido pelos manifestantes do dia 8, que refletiam um discurso radical e recorrente do ex-presidente baseado em alegações infundadas de fraude nas urnas eletrônicas.
Ou seja, repetir o mesmo discurso agora é crime. Você ter uma opinião sobre qualquer coisa ligada ao governo é crime. Você discordar de um processo eleitoral é crime. Você questionar a lisura de uma eleição é crime. E isso é uma democracia? Nós vivemos uma democracia, senhores, realmente. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é um escárnio total. É um total autoritarismo jurídico, uma corte política e não jurídica. Nós não temos mais Constituição, nós temos entendimentos das leis da Constituição que levaram o Brasil a esse caos jurídico, essa insegurança jurídica que nós estamos vivendo hoje. E isso, uma simples, não é simples, mas essa perseguição ao espectro de direita está levando a outras consequências também, porque enquanto persegue e prende as pessoas por opinião, por outro lado, traficantes são soltos. Bandidos estão na rua o tempo inteiro. Nós estamos tendo agora o famoso salve em São Paulo com a depredação de patrimônio público e ônibus, tacando pedra, atingindo civis. Uma tática de terror que só grupos terroristas fazem. E o crime organizado aqui no Brasil tem que ser considerado logo um grupo terrorista de narcotráfico. As possíveis penas, voltando ao assunto aqui, se condenado pelos 5 crimes: organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, dano qualificado e dano ao patrimônio tombado, Bolsonaro corre o risco de até 43 anos de prisão. A verdade é que eles querem exterminar a oposição, achando que prendendo Bolsonaro vai pacificar o país. Estão muito enganados se isso vai acontecer. A defesa agora tem 15 dias para apresentar a contestação. O caso seguirá para o julgamento na primeira turma do STF, possivelmente em setembro. Considerando que Bolsonaro tem mais de 70 anos e problemas de saúde, há expectativa eventual de condenação em regime domiciliar. Bom, gente, essa notícia já era esperada. Todos nós sabíamos que o Bolsonaro ia ser condenado, que a PGR ia ser a favor da prisão dele, que o Alexandre de Moraes ia conduzir todo esse interrogatório da forma que ele conduziu. Ontem nós vimos ele indo para cima do advogado lá, falando que não, interpelou, falou, não pode perguntar isso para a testemunha, para o Mauro Cid, que mais uma vez negou o caso de Felipe Martins, negou que Felipe Martins tenha ido viajar naquela fatídica viagem que o levou à prisão. E ao questionar o Alexandre de Moraes, ao Mauro Cid sobre isso, porque ele estava num rascunho de possíveis nomes que iam naquela viagem em dezembro para os Estados Unidos. Ao questioná-lo, Bolsonaro falou, o ministro Alexandre de Moraes falou, quem prendeu o Felipe Martins fui eu, por outros motivos. E se você ler a denúncia, está lá o motivo da prisão do Mauro Cid na denúncia, que é ter ido para os Estados Unidos sem passar aqui na alfândega brasileira, dando saída e não tendo retorno. Sendo que o Felipe Martins provou por A mais B que estava no Brasil com todas as provas, que o ônus cabe à acusação, mas na verdade ele provou tudo. Está correndo um processo em sigilo nos Estados Unidos sobre a falsificação da entrada do Mauro Cid lá nos Estados Unidos, onde já se tem o nome da pessoa, já sabe que ela é brasileira, já sabe que ela é parente de uma autoridade aqui no país. Então, esse caso, Felipe Martins,
ainda vai dar o que falar. E já está dando, exatamente na segunda pauta aqui, porque a tarifa de 50%, que não é tarifa, é sanção, cada vez tem uma escalada maior. Em declaração recente, o Trump falou que se o país que estiver ajudando a Rússia comprando petróleo, e deu o nome dos países Brasil, China, Venezuela, vão ter um aumento da sanção em 500%. E o Brasil está comprando petróleo da Rússia. Isso significa que o Brasil está ajudando a Rússia. Em 9 de julho, que o presidente decretou lá, assinou a carta da sobretaxa. Só que escalou mais ainda. Ontem, no dia 14, o subsecretário do Departamento de Estado, Darren Beach, reiterou no dia 14 a medida decorrente de ataques a Bolsonaro. Ele fala o seguinte, abre aspas, o presidente Trump enviou uma carta impondo consequências muitas esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro e à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha. Estão muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Estaremos observando atentamente. Então, uma coisa é fato, senhores. Ontem, na verdade, o Brasil já assinou o decreto de reciprocidade. Esse decreto significa que, se os Estados Unidos taxar 50%, o Brasil também vai taxar 50%. Enquanto isso, o Congresso, o Centrão, estão querendo criar uma comitiva para ir aos Estados Unidos para tentar falar sobre a tarifa. Só que eles não entenderam ou não querem entender, ou estão se fazendo desentendidos. Alguns congressistas, como o pessoal lá da Faria Limers, a galera que assinou a cartinha da democracia, os liberais tucanos que agora estão despenados, ainda estão acreditando que essa é uma questão comercial, é uma tarifa comercial. Eles não estão entendendo ainda que o que está acontecendo aqui no Brasil atualmente é uma sanção contra um regime que está ligado diretamente e apoiando o Irã, a Rússia, a China, a Venezuela, a Nicarágua. Todo lado mal o Brasil está apoiando. Recentemente, agora, ele vai assinar a carta junto lá com a Índia. É com a Índia? Creio que seja com a Índia. Onde ele vai colocar lá na ONU, no processo lá, considerando o Estado de Israel um Estado genocida. Então, o que nós estamos vendo, senhores, aqui no Brasil é que está todo mundo dobrando a aposta. Enquanto os Estados Unidos vêm defendendo a liberdade de expressão como base fundamental e o pilar principal da sua soberania e da soberania do povo americano, que é a liberdade de expressão, em seu primeiro artigo, que para eles a liberdade de expressão é o dom divino. Deus deu a liberdade de expressão. A liberdade de expressão está acima de tudo e de todos. É o que diz e o que representa esse primeiro artigo da Constituição americana. Então, nós temos, em breve, essa semana vai ser conturbada para o Brasil. E, na minha opinião, não adianta aí comitiva de Alcolumbre, Hugo Mota, não adianta juntar a Faria Limers aqui, que estão achando que é uma taxação, e de taxação não tem nada, isso é uma sanção. A sanção vai dobrar, está todo mundo dobrando a aposta. O Moraes dobrou a aposta agora, lá na questão do Rumble, foi processado novamente. Então, eles não entenderam ainda o que está acontecendo. O próprio grupo do BRICS está deixando o Lula de lado,
A China está fazendo um acordo unilateral com os Estados Unidos, a Índia está fazendo um acordo com os Estados Unidos, e o Trump está pegando pesado contra países ditatoriais e países que não praticam a liberdade de expressão. E, infelizmente, claramente, o Brasil do Lula, o Brasil desse desgoverno, e o Brasil do Foro de São Paulo, está literalmente nesse eixo do mal. Minha gente, vamos aguardar aí o que vai acontecer. Eu acho que as coisas só vão piorar, não tende a melhorar para o Brasil nesse primeiro momento, a não ser que o Congresso tome uma atitude, mas pelo posicionamento e o não posicionamento também que estamos vendo do Congresso, nada vai ser feito. Vão ficar nessa narrativa de tarifa comercial e não é. Enquanto isso, a anistia que tem que ser pautada está ficando de lado. Existe uma guerra de narrativa agora nas redes sociais, onde o governo está adorando o que está acontecendo, essa história de defesa da soberania nacional. Isso aí é balela, que o que eles defendem mesmo é uma ditadura, é um sistema opressor, é um inchamento do Estado, é a corrupção que rola solta, são as estatais dando prejuízo, são os níveis de corrupção aí aumentando a cada dia, a violência aumentando a cada dia, e você vê que no INSS ninguém foi preso. A PGR não aceitou a denúncia contra o ex-ministro Carlos Lupe, do Trabalho, sobre a questão do roubo dos aposentados que aconteceu no governo PT, no INSS, e agora quem vai pagar a conta somos nós, porque nenhum aposentado pode processar o INSS, porque a PGR, o TCU pediu lá pediu lá ao STF que não aceite o processo dos aposentados contra o INSS pelo roubo que cometeu, e as empresas que cometeram esse crime, e as associações, os sindicatos, ninguém fala nada, está tudo quieto, tudo calado, corrupção correndo solta, censura correndo solta, ativismo judicial correndo solto, uma narrativa de golpe completamente desmascarada por tudo que nós vimos, e o Brasil, do seu Lula e do seu Moraes, continuam a dobrar a aposta. Vamos ficando por aqui, e se você gostou desse vídeo, comenta, compartilhe, curte, mande principalmente para os seus inimigos, porque é essa turma que precisa ouvir a verdade. Ou aquele amigo seu indeciso que não sabe o que está acontecendo no mundo, nem sabe por que veio ao mundo, é bom para alertar que o Brasil está a caminho e a passos largos para ficar pior do que uma Venezuela. Você que nos assiste aí na Rede TV+, TV Arte HD, siga a gente no canal também lá, @canal Circuito Aberto, do portal circuitoabertonews.com.br. Eu vou ficando por aqui e até amanhã, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente, somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Justiça, revolta.